Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, a reflexão do Evangelho de hoje, por ocasião da festa da Cátedra de São Pedro, da dedicação da Cátedra de São Pedro, o Evangelho será tirado do capítulo 16 de São Mateus, a partir do versículo 13. Celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar a autoridade, a infalibilidade do Papa e a infalibilidade da Igreja em matéria de fé e de moral. O Evangelho de hoje diz assim: chegando Jesus no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que é que os homens dizem a respeito de mim? Perguntou Jesus aos seus apóstolos. E aqui nós podemos ver a resposta dos homens e, nos dias atuais, a resposta dessas igrejas que são inúmeras e que anunciam, cada um de acordo com a sua mentalidade e com a sua autointerpretação, um Jesus diferente. A resposta dos homens naquela época e a resposta das igrejinhas de hoje é a seguinte: disseram, uns afirmam que é João Batista. Jesus não era João Batista, mas alguns diziam que era. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é dono de concessionária, Jesus não é um propagador da prosperidade, Outros que é Elias. Então outros diziam que Jesus era Elias, outros dizem que Jesus é um mestre, um guru. Então, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou, Jesus perguntou aos seus apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, aqui o primeiro Papa, representando a igreja e representando o colégio apostólico, todos os outros apóstolos, e representando os bispos de hoje, o Papa diz: respondendo São Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui é uma profissão de fé de Pedro, do primeiro Papa. E aqui está a infalibilidade papal. Não é que o Papa seja impecável, ele é infalível em matéria de fé e de moral. Ele faz aqui uma declaração de fé, assistido por quem? Veja o que diz Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Ou seja, não foi um ser humano, não é uma declaração de fé, ou um dogma de fé, ou um artigo de fé, dito por São Pedro simplesmente, dito por qualquer outro homem, porque os homens diziam coisas precipitadas a respeito de Jesus, Diziam que Jesus era João Batista, Jeremias, Elias ou um dos profetas. Mas o Papa São Pedro, assumindo ali o carisma que recebe do alto, a infalibilidade papal, em matéria de fé, ele declara quem é Jesus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado, feliz é tu, Simão Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso. E Jesus diz, versículo 18, também eu te digo. Veja, primeiro Pedro declara quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui acaba a resposta de Pedro. Jesus pergunta: e para vós quem eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus reconhece que Pedro, assistido pelo Espírito Santo, assistido pelo Pai, diz: tu és feliz, Simão, porque não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi nenhum ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus.
E Jesus, agora, Jesus vai dizer, primeiro Pedro disse quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Jesus vai dizer quem é Pedro. Versículo 18. Também eu te digo, Jesus dizendo a Pedro, também eu te digo, tu és Pedro, né? Esta palavra Pedro, no grego ou no aramaico, significa Kéfas e Petros, ou seja, pedra. É como se Jesus dissesse, também eu te digo que tu és pedra. E sobre esta pedra Pedro, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Por que nunca irão prevalecer contra a igreja? Porque a igreja, assim como Pedro, a igreja, corpo místico, assistida pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como a alma da igreja, em matéria de fé e de moral, a igreja, no seu conjunto, como corpo de Cristo, é infalível. E o cabeça visível da igreja, que é também cabeça do colégio apostólico, que é São Pedro, também assistido pelo Espírito Santo, é infalível em matéria de fé e de moral. Por isso, a igreja, mesmo sendo tentada pelas portas do inferno, nunca sucumbirá a essas tentações. Por quê? Porque a igreja é santa. A igreja é santa. Não existe igreja santa e pecadora. A igreja é santa na assistência do Espírito Santo. Ela, como corpo de Cristo, ela é santa. E Jesus diz no versículo 19, e eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele é o Cristo. Então, quando Jesus diz no versículo 19 do evangelho de hoje, eu te declaro, ou melhor, eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Quando Jesus diz isso, Jesus não está falando isso como palavras soltas. Jesus está fazendo se cumprir em Pedro a profecia de Isaías capítulo 22. Você pode aí anotar ou pegar, né, Isaías capítulo 22, a partir do versículo 15, mas nós vamos ler aqui a parte que é mais fundamental, que é a partir do versículo 20 ao versículo 23. Ele diz assim, o profeta, naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliassim, filho de Alcias. Vesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Jerusalém, e a palavra papa significa pai, e para a casa de Judá. Então ele será como um pai. Veja, Jesus, a profecia diz que o Messias vai revestir o seu servo, o seu mordomo, Eliassim, que é filho de Elcias, com a túnica, né, de Sobiná, cingi-lo-ei com o teu cinto, que significa também autoridade, porei nas suas mãos as tuas funções, e ele será para ti, para os habitantes de Jerusalém, como um pai, e para a casa de Judá também como um pai. Versículo 22, aqui é dito a mesma frase que Jesus disse. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Ou seja, Jesus
que é o portador da chave de Davi, vai colocar sobre o copeiro, sobre aquele que vai ficar no seu lugar, como guardião, como cabeça da igreja, cabeça visível da igreja, como seu pastor, ele colocará sobre os ombros de Pedro as chaves. E ele, Pedro, pode abrir e ninguém fechar, ou pode fechar e ninguém abrir. É exatamente o que Jesus diz em São Mateus 16, 19, quando ele diz: eu te darei a chave do reino dos céus, e o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E alguém pode dizer: mas Pedro não é pedra coisa nenhuma. Pedro nunca foi pedra. Primeiro capítulo do Evangelho de São João, versículo 42, quando André, o seu irmão, o irmão de Simão Pedro, leva Pedro até Jesus, é dito o seguinte: ele o conduziu, André conduziu Simão até Jesus. E olhando, Jesus olhando para Pedro, disse-lhe Jesus: tu és Simão, filho de João, ou filho de Jonas, dependendo da tradução. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. E aqui o rodapé vai explicar de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer: em português, a diferença entre Pedro e pedra não permite acentuar a força das palavras no original grego, em que a mesma palavra designa, em aramaico e grego, em que a mesma palavra Petros ou Kefas designa a materialidade da rocha e o novo nome daquele que é o cabeça do colégio apostólico, ou seja, o cabeça visível da igreja. Então, meus amados irmãos, celebrar a cátedra de São Pedro é celebrar a infalibilidade de Pedro como Papa, como sucessor, ou melhor dizendo, como aquele que recebe a autoridade de Cristo aqui na terra, e é celebrar também a infalibilidade da igreja como corpo de Cristo, santo e infalível em matéria de fé e de moral, sendo conduzida pelo Espírito Santo, que é o esposo, o esposo da igreja. Podemos dizer também a alma da igreja. Portanto, meu irmão, minha irmã, peçamos ao Senhor a graça de reconhecermos ou de que Ele abra os nossos olhos para esse grandioso mistério que é celebrar a cátedra. A cátedra de Pedro está na Basílica de São Pedro. Mesmo o Papa ficando na Basílica do Latrão, podemos assim dizer, celebrar a cátedra de São Pedro é celebrar a infalibilidade papal e a infalibilidade da igreja. Que Deus nos abençoe e salve Roma.